Olá, alunos, professores e amigos da Escola Sabatina. Eu continuo aqui falando sobre o novo currículo Vivos em Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho mais com você, que é pai ou cuidador de uma criança que estará utilizando essa nova lição. Eu quero começar lendo com vocês o que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Repitam-nas com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Esse verso é muito conhecido de todos nós, pois ele fala da obrigatoriedade que cada um de nós temos ao falar sobre as verdades da Bíblia com os nossos filhos. Mas nós sabemos que muitas vezes obedecer a este texto é um pouco desafiador por causa da nossa rotina, por causa de tudo que nós devemos fazer. E cada vez mais o nosso dia está mais cheio. E o inimigo é muito astuto quando faz isso. Nós estamos enchendo o nosso dia com várias atividades. E muitas vezes o tempo de sentarmos em nosso lar para estudarmos a Bíblia com os nossos filhos, ele tem sido cada vez mais restrito e às vezes até diminuindo ou sumindo nos lares. Mas aí, eu quero deixar com vocês algumas pequenas sugestões que podem ajudar para que isso não ocorra no seu lar. Primeiro, mantenha a consistência. Você precisa entender que isso deve ser feito todos os dias. Eu, por exemplo, não gosto de fazer atividade física. Eu sempre digo isso, mas eu sei que preciso. Então, por isso, realizo todos os dias. Já a leitura da Palavra de Deus é prazerosa e nós também sabemos que ela deve ser feita todos os dias. Então, a primeira coisa, mantenha a consistência. Ore, porque só em Deus nós podemos encontrar forças para manter a rotina necessária. Escolha um local. Não faça isso de qualquer maneira. Tenha um local adequado aonde será realizado o estudo da Bíblia com o seu filho ou com a sua filha. Nesta nova lição, em todas elas, nós temos partes que são escritas para os pais. Então você já terá sugestões do que fazer. Se a sua criança é muito pequena, terão sugestões de músicas, terão QR Codes com músicas, com atividades, com gestos, que gesto fazer, que som realizar, para que a criança possa ser mais atraída para aquela história. Então, a lição já trará recursos importantíssimos para os pais. Outra sugestão, leia em voz alta. Mesmo que o seu filho já saiba ler, leia em voz alta para ele, pois todo esse processo ele é importante para a construção do pensamento da criança e ele também traz um vínculo maior entre a criança e o seu cuidador. Na lição, ela vai trazer também sugestões de coisas que você pode brincar com o seu filho durante o dia e todas estarão relacionadas com a história que foi estudada. Tudo isso para que o aprendizado ele seja eficaz. Tenha em suas mãos a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser aberta e precisa ser lida com as crianças. Não se detenha somente com a lição da escola sabatina, mas leve o seu filho a amar, a ler e a apreciar a palavra de Deus. A lição também trará partes em que você será estimulado a compartilhar experiências pessoais de crescimento. Essas partes farão com que o seu vínculo com a criança seja ainda maior e que aquele aprendizado tenha mais significado para ela. Na sexta-feira, haverá um resumo semanal, onde tudo o que foi estudado será revisto para que esse aprendizado, mais uma vez, seja reforçado. Tudo isso com atividades curtas e práticas.
terá também uma partezinha aonde a criança será levada a pensar e aplicar através de perguntas. Quando nós somos questionados, a nossa aprendizagem então mais eficaz. E com essas pequenas perguntas, a criança poderá refletir sobre a graça, sobre o caráter e sobre a missão. Tudo isso é sobre retornar ao altar de adoração. Essa lição ela traz amor, ternura e sinceridade, para que todos nós possamos estar cada vez mais vivos em Jesus.